Olá, caríssimos estudantes, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade falando de interface de usuário, tá? Comando ribbon, linha de opções e linha de status. Vai ser mais rápido para a gente poder dar continuidade, tá bom? Então, o comando ribbon, são esses cá de cima. Feito eu falei, cada um altera de acordo com os elementos. Rapidamente, arquitetura. Você tem elementos de construção, guarda-corpo, linhas de modelo, áreas e outros elementos mais extras que nós vamos usar daqui a pouquinho, tá? Aqui. Estrutura, pilares, né? Barras, soldados, fundações, vergalhões e algo mais. Vocês podem fazer tudo isso aqui dentro. Aqui você tem elementos de aço, que está um pouco mais ligado à questão de estrutura metálica, aí também com relação a criar pequenos objetos, tá bom? De estrutura metálica, pré-moldados, da mesma forma, então você vai ter peças pré-moldadas. Sistemas, você vai ter sistemas de AVAC, ar-condicionado, né? Peças aqui ligados a sistemas hidráulicos, né? Mecânicos, tubulação de hidráulica, tá? Tubulação de hidráulica, elétrica, você tem uma série de elementos de elétrica, cliquei no botão para baixo aqui, né? Te mostra esses elementos. Modelos, isso aqui a gente pode trazer modelos, e plano de trabalho a gente vai ter quase todas as abas de ribbon, a gente vai ter isso, tá? Arquitetura, lá, plano de trabalho, também definir plano de trabalho. Inserir, a gente traz elementos para dentro do Revit, desde arquivos de Revit mesmo, IFC, vínculos de CAD, qualquer arquivo de CAD, praticamente você consegue trazer para cá. Topografia, você consegue trazer um arquivo de topografia feito em programas CAD e ele já consegue gerar a topografia para a gente. Decalque, como se fosse uma imagem, mas é diferença de imagem, são dois elementos diferentes. Pode trazer, depois eu vou explicar o que é vínculo, o que é inserção. Rapidamente, vínculo, você traz só um para cá, ele fica guardado temporariamente na memória, você consegue ficar com o desenho mais rápido, você consegue tirar ele e colocar, atualizar inclusive, né? Um arquivo CAD que está no seu computador, que você fez um vínculo, você pode fazer uma alteração nele lá, pede para atualizar, que a atualização aparece aqui no seu Revit, tá bom? Que é diferente de importar. Vínculo CAD é diferente de importar. Importar pesa o desenho. Normalmente a gente não é bom fazer. Carregar famílias da Autodesk, você busca lá na nuvem, e outras coisas mais. Anotar, vai ter as questões de cotas, de detalhes, textos, identificadores para as famílias de Revit, então tem diversos tipos de identificação. Nota-chave também, para quem gosta de usar. Você pode criar questão de cores também para identificação de ambientes, né? Simbologias, tem uma série de norte, simbologias que a gente pode colocar. Analisar, tem uma série de coisas, um monte de plugin na Autodesk. Massa é onde a gente trabalha conceitualmente a arquitetura, né? Volumes, mas daqui a gente já consegue fazer com que ele divide parede, piso, telhado e sistema cortina, que é um fechamento, como se fosse uma vitrine, né? Que você pode fazer essas coisas curvilíneas, né? Topografia, a gente cria topografia de diversos tipos, tem, né, trazer elementos de composição da topografia, árvores, riachos, estacionamento. Plataforma de construção é o que a gente faz, o platô que a gente cria para poder fazer a inserção da topografia no terreno, e dividir sobre regiões livres de divisa, tá bom? Colaborar, quando a gente traz elementos, né, worksets, gente trabalhando dentro desse próprio Revit, a gente pode ter pessoas trabalhando simultaneamente, é claro, trabalhando, tem critérios para isso, né? A gente consegue trabalhar, a gente consegue monitorar, fazer monitoramento, fulano mexeu naquele outro, mostrar históricos, e outras coisas mais. Aqui é muito mais avançada a questão do Revit. Aqui a gente entra no trabalho que é interessante você ter um CDE, que é um centro de... você guarda as coisas na nuvem, lá todos os arquivos. Em vistas a gente tem os elementos gráficos, né? A gente consegue controlar a questão gráfica do Revit. Aqui você tem renderizações, né? Que você pode criar na nuvem ou através de algum plugin
Você baixa o Tmotion gera aqui dentro mesmo já consegue exportar e gerar, por exemplo. Então a gente tem um plugin que é externo do Landscape, por exemplo, também tem isso. O V-Ray também tem um plugin para o próprio Revit. Tem o Bentley, também tem um plugin que você pode trazer para cá. Aí você tem o Vista 3D, cortes, chamadas, plantas de vistas, elevações, que criar elementos, né, tabelas, duplicar vistas, caixa de escopo para poder fazer detalhamento, criar legendas para poder, a partir de elementos desenhados, você consegue fazer. Folhas, inserir folhas dentro que vai entrar no grupo de folhas aqui. Então você traz uma folha, ele vai te pedir o formato dela, você pode criar um formato seu padrão. Tá? Revisões, você faz uma nuvenzinha de revisões, ele cria aqui para você já um desenho de revisões que se insere dentro do formato da folha. E alternações é aqui que vocês vão usar, que vocês vão sem querer fechar aqui e fechar aqui. E vocês vão vir em interface e vocês podem vir em navegador de projeto, abre esse elemento que eu fechei, e propriedade. Então você controla através aqui dessa interface do usuário esses elementos, tá bom? Vou falar mais tarde tanto dessas duas colunas aqui para cada um de vocês. Aqui embaixo a gente controla o quê? Vista. Vou fazer um elemento aqui só para poder... Dois elementos aqui, fazer um outro aqui também. Só para poder exemplificar. Isso eu vou cotar, vou vir cá e DI no teclado, vai me dar cota. Eu consigo cotar esses elementos aqui, ó. Cortar a partir daquele ponto ali. Se eu for lá em vista, né? Lembra que está em milímetros, né? E tem aqui na minha barra de status, eu altero a cota, ele adapta o tamanho do texto. Tá bom? Então aqui também a gente controla o nível de detalhe, baixo, médio, alto. Aqui não vai alterar porque é uma parede simples, não tem camada, não tem nada, não vai mudar absolutamente nada. Vou botar uma janela aqui, só para poder... Ó, tem uma janela ali agora. Essa janela tem mais características. Se eu vier aqui e altero, não vai mudar nada, mas se eu vier aqui e alterar em sombra, também não alterou nada. Porque na verdade é um desenho muito simples. Então depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Então só lembra que a gente pode controlar aqui a visibilidade, quanto, né, o detalhe que tem, e também se é estrutura de arame, linha, sombreado, cores e realista. A gente sempre evita trabalhar nesses dois aqui, ó. Em sombreado fica tudo fica muito forte, as coisas consistentes e realistas, pesa o desenho. Então é linha oculta e sombreado, para dar distinção. Tá? Aqui a gente faz o caminho do sol, a gente ativa ou não ativa o caminho do sol, para a gente ver aquela carta solar. Aqui a gente ativa a sombra, tá vendo? Tá dando uma sombra nessa parede, a parede deve estar com 8 metros, uma sombra grande, o sol deve estar numa certa posição que promove isso aqui. A janela fazendo sombra dela ali. Aqui é vista de corte, né? Que aqui eu mostro, oculto ou não corto a vista, né? Aqui vou revelar a minha vista de corte, esse elemento aqui, só faço isso. Estou cortando esse elemento, né? Se eu venho cá, ele me mostra, me deixa o recorte, mas me continua mostrando, porque eu desliguei o recorte de vista, que está ligado, e aqui está ligado essa tela. Essa tela a gente regula para poder ver o que quer ver no desenho, até na hora de formatação da prancha lá. Tá? Então, como padrão em planta vem isso, em corte vem outro padrão de tamanho de janela, a gente só consegue alterar. Tá? Vou desligar, que não é legal a gente trabalhar com isso. Aqui a gente, nesse ícone que é um óculos, a gente oculta elementos, então eu vou clicar para ocultar. Cliquei. Ocultar. Categoria, que é tudo quanto é parede, né? Isolar a parede, se eu tivesse piso, por exemplo, janela. Vou isolar a parede, onde que vai ficar a janela. Tem cá, pediu ocultar categoria. Ficou minha janela. Minha janela é uma outra categoria. Como é que eu revelo? Clico aqui e peço para reiniciar. Tá? Vocês reparam que ficou uma janela azul em volta aqui, ó, quando eu peço para ocultar. Elemento. Ocultei aquele elemento, tá vendo? Ficou esse outro. Como é que eu revelo aqui de novo? Clico aqui de novo e peço para revelar. Não é muito legal. A gente tem um comando que é interessante. Eu seleciono aqui, direito do mouse, em cima, ocultar na vista, categoria ou elementos. Na hora que eu peço para revelar tanto num como outro, que eu revelo, clico nesse elemento aqui, ó,
ele me está aqui, desocultar elemento. Então eu controlo a questão de ocultar ou não ocultar o elemento um a um, que é muito mais interessante, desocultar o elemento. Isso aqui que está aparecendo aqui, que não estava aparecendo tanto, porque isso aqui que é? É onde a gente tem o 00 do Revit, coordenada 00 nessa tela de trabalho, e a coordenada de inserção do projeto geograficamente no mundo, que pode ser em coordenadas UTMs ou em coordenadas geográficas, grau, minuto, segundo, grau decimal, Revit é grau decimal, né, ou em coordenadas absolutas, que é a UTM. Tá? Então eu vou desligar essa tela, clicando aqui embaixo. Isso aqui é propriedade da vista temporária. Eu posso ativar elementos aqui para poder mostrar temporariamente. Não vou mostrar mais para frente isso aqui, depois eu mostro. Tá? Esse outro campo aqui, que é ocultar modelo analítico, e aqui do lado é ocultar restrições. O que é isso? Às vezes você faz um desenho, você clica aqui, ó, para ver se vai dar. Cliquei. Eu crio uma restrição em projeto, você é uma família, tem uma restrição. Se eu clico aqui nela, vai dar uma coisa esverdeada falando que tem uma restrição onde está aqui. Esses dois, nenhum desses tem. Quando você está com família, outras famílias, a gente consegue trabalhar mais, tá bom? Aqui embaixo, quando a gente faz inserção de elementos, né, ou seja, exatamente quando eu venho cá em inserir e trago algum vínculo, alguma coisa, isso aqui eu faço o controle desse elemento que está inserido aqui dentro, tá bom? Bom, por essa aula seria isso aí. Já dá para a gente poder, na próxima aula, trabalhar essas questões aqui de entender e gerenciar esses elementos, ok? Então, até a próxima aula.